e Ele está em nós, através do seu Espírito. Então, amados, nós precisamos nos desligar um pouco desse mundo natural. Você é espiritual. Só que, amados, nós vivemos em um tempo em que o natural está falando mais conosco do que o espiritual. E nós precisamos prestar atenção no espiritual. Muitas pessoas, sabe, atentam muito para as coisas que estão acontecendo ao seu redor, fisicamente, nas coisas que estão acontecendo lá fora no mundo, mas não estão atentos para aquilo que está acontecendo no espírito. E eu quero nessa noite chamar você para isso. Eu quero convidar você, amados, a começar a avivar, a ativar isso que está dentro de mim, dentro de você. Nós não podemos, eu vou dizer para você, nós não podemos viver uma vida fria, uma vida morna. Nós devemos viver fervorosos no Espírito. Amém? E como é que nós fazemos isso? É nos enchendo do Espírito todos os dias, nos enchendo da palavra, nos enchendo daquilo que o Senhor já disponibilizou para nós, amados. Infelizmente, tem gente que acha que é Deus que vai ficar com a caneca enchendo você. Não, somos nós que temos que nos encher. Ao acordar, nós temos que lembrar que nós somos espirituais, nós somos filhos de um Deus espiritual, nós somos filhos de um Deus poderoso, nós temos a vida de Deus em nós. E essa vida é uma vida de avivamento. Muita gente confunde que um avivamento é um movimento, é uma coisa, sabe, que você... Não, um avivamento começa dentro de nós. E por isso que Jesus, ele nos vivificou. Avivamento é o quê? É acordar, é estar fervoroso mesmo. Hoje a vida de Deus habita dentro de mim e dentro de você. Amém? E eu gosto desse texto e eu vou estar extraindo um pouco, começando aqui por Isaías 53, e versículo de número 1. O profeta Isaías, ele falou assim, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Amados, isso aqui, esse versículo, ele mexe um pouco comigo. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele também vai falar depois, lá em Romanos, capítulo 10, e versículo 16, ele vai repetir essa mesma coisa. Em Romanos, capítulo 10, versículo de número 16, o apóstolo Paulo diz assim, mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz, Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, ou pela pregação de Cristo. Amém? Então, para que nós venhamos a ter uma vida avivada, para que nós venhamos a ter uma vida fervorosa no Espírito, nós precisamos prestar atenção a algumas coisas. O profeta Isaías diz assim, quem deu crédito à nossa pregação? É por isso, mas que eu digo para você, quando eu venho aqui para ministrar a palavra, para pregar a palavra, a minha proposta aqui, a minha oração é que você dê crédito à pregação. Não porque é eu que estou falando, mas é porque é a palavra de Deus que está sendo pregada. É a palavra de Deus que está sendo ministrada. E essa palavra, ela é poderosa para mudar, transformar a sua vida. Agora, se você não der crédito, olha o que o profeta Isaías diz, e a quem manifestou o braço do Senhor? Você sabe o que significa isso? Você foi salvo porque o braço do Senhor, a mão do Senhor nos alcançou. Amém? Você deu crédito à palavra para ser salvo, mas não é só isso, amados, nós precisamos manifestar a glória de Deus, revelar o poder de Deus que está em nossa vida. Amém? Por um lado, eu tenho visto muitos cristãos revelando muito só ele, muito o seu ego, eu. Mas chegou o tempo de revelar Cristo em nossa vida. Desde domingo, o Espírito Santo vem falando um pouco comigo sobre isso. Na verdade, desde a semana passada, sobre que Deus, Cristo, ele deve aparecer na nossa vida, amados. E isso só vai acontecer com o que Paulo fala aqui aos Romanos, de sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. E essa palavra de Deus aí está falando especificamente da pregação de Cristo. Falar de Jesus, falar o que Jesus fez na nossa vida. Profeta Isaías 53, verso 1, ele estava profetizando acerca do Messias. Amém? É um capítulo todo falando sobre a vinda do Messias. E é algo maravilhoso. Ele vai, descrever aqui coisas poderosas
que 700 anos depois, aproximadamente, Jesus viveu exatamente essas coisas. E aí, o que tem acontecido é que Jesus, ele tem perdido, amado, o centro da atenção. Ele tem perdido o lugar dele no meio cristão. E nós devemos trazer Cristo para o centro. Nós devemos trazer Jesus para o lugar que ele deve estar. Quando, todas as vezes que a gente vier aqui, o propósito é revelar Jesus na sua vida. Todas as vezes que pregamos aqui, a proposta não é para falar de mim mesmo, não é para falar de quão maravilhoso é esse ministério, de quão maravilhoso é a nossa igreja, de quão maravilhoso é a nossa organização, mas maravilhosamente é Jesus. Amém? Então nós temos que estar sempre demonstrando isso na pregação, mas nós também precisamos manifestar isso, estar sempre trazendo isso na nossa vida. Amém? Eu tenho me perguntado, amado, por que as pessoas não têm se atraído tanto para o Evangelho, não têm sido atraídas tanto para Jesus. Jesus é bom? Cristo é bom? Você já experimentou disso? Então, amados, tem alguma coisa acontecendo de errado aí, que as pessoas não estão sendo atraídas, porque Deus me deu uma palavra e Deus falou para mim que pessoas vão ser atraídas pelas pessoas que congregam nessa organização aqui em Senhor do Bonfim, amém? Através da sua vida, pessoas vão ver a transformação na sua vida, e eu estou falando essa palavra aqui hoje, e eu creio que o Espírito Santo vai tocar o seu coração e coisas vão começar a ser avivadas dentro de você. Amém? Você é uma testemunha viva de Jesus. A sua vida tem que revelar Cristo. Aonde você estiver, Cristo tem que ser revelado em nós. Aleluia. E aí, olha o que ele diz, né? Em Romanos, capítulo 1, e no versículo 16... o apóstolo Paulo, ele diz algo bem interessante. Romanos capítulo 1, versículo de número 16. Eu quero ter uma mensagem um pouco breve aqui hoje, para a gente orar um pouco mais de tempo. Mas eu creio também no poder da palavra de Deus, que não é no muito falar, amém? Quero cumprir o tempo da mensagem, mas... Romanos capítulo 1, versículo de número 16, diz assim, ó. Paulo diz, porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que aqui Paulo está dizendo aqui? Ele diz, eu não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para salvar a minha vida. Diga, o evangelho de Cristo é o poder de Deus para salvar a minha vida. Oh, aleluia! Mas ele também é, amados, o poder de Deus para se manifestar na sua vida, para que outras vidas sejam salvas. Ok? No capítulo 10 mesmo, Paulo vai falar, né? Se não tiver quem pregue, como serão salvos? Então, amados, veja que a pregação do evangelho não é só aqui na igreja. Hoje aqui, por exemplo, quem está aqui, todos salvos, sim ou não? Amém, glória a Deus. Seria bom ou não seria se uma boa parte da igreja hoje aqui tivesse de não salvos? Quem concorda comigo? Para que eles fossem salvos. Mas o que é que eu estou entendendo, amados? Que eles não estão vindo aqui. Então você é a igreja do Deus vivo. Você é um cristão. E aonde você estiver, em contato com outras pessoas. Quantos aqui tiveram contato com pessoas hoje? Eu espero que hoje você possa ter dado um sinal de fumaça mesmo para alguém que você é cristão. Que alguém possa ter percebido alguma coisa que saiu da sua boca, algum comportamento seu, de que você é um filho de Deus. Porque é isso, amados, que nós temos que estar atentos. Nós precisamos revelar Jesus na nossa vida. Para quê? Para que as pessoas vejam, para que as pessoas enxerguem isso que está na nossa vida. Nós não fomos salvos só apenas para ficar vindo à igreja todo dia, né? Glória a Deus, aleluia, vem aqui, volta, vem, volta, e sem ter uma vida transformada, sem revelar algo da nossa vida. Não, Deus nos chamou para viver uma vida poderosa nele. Amém? Para quê? Para que as pessoas vejam, o mundo precisa ver que nós somos verdadeiramente filhos de Deus. Não é só pela maneira de falar um linguajar crente, né?
a saudação, a paz do Senhor, graça e paz. Não é só isso não, amados, mas uma das coisas interessantes, por exemplo, o fruto do Espírito na nossa vida. Não vou falar disso hoje, mas é algo que nós precisamos estar frutificando aonde nós estivermos, porque as pessoas precisam colher, saborear desse fruto que está em nós. Nós estamos enxertados na videira verdadeira, e de nós os frutos têm que ter um bom sabor, as pessoas têm que experimentar de algo que elas extraem de nós. Às vezes a forma como elas vão extrair isso de nós é um pouco doloroso. Quantos aqui já viu que às vezes para você tirar uma fruta de uma árvore, você bate e balança ela, né? Joga uma pedra, bate com uma vara, alguma coisa você vai fazer para poder, ou então você pega e puxa, meio rompendo um pouquinho. Às vezes são assim que as pessoas vão tirar alguma coisa de nós, mas elas vão experimentar e vão dizer quão doce é o fruto da vida dessa pessoa. E com isso elas vão começar a experimentar o amor de Deus através da minha e da sua vida. Amém? Então, Deus, Jesus, amados, Ele tem que ser o centro do Evangelho na nossa vida. Ele tem que ser aquele que nos revela, que nós revelamos todos os dias através das nossas atitudes, através da nossa fala, que o nosso falar revele Cristo, que o nosso andar revele Cristo. Não é uma forma como o povo acha que Jesus era só, tudo bem. Não. A forma como você falar, palavras de vida saindo da sua boca, você testemunhando do amor de Deus, testemunhando do poder de Deus. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia lá em Atos capítulo 1, versículo número 8. Atos capítulo 1, versículo de número 8. Está escrito assim, ó. Próprio Jesus falando: mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Para que foi que veio o Espírito Santo? Para que foi o poder que você recebeu? Para ser testemunhas de Jesus. Só em Jerusalém? Não, em todo lugar. Aonde tiver um crente, aonde tiver um cristão, eu melhoro aqui a fala, não apenas um crente, mas um cristão. Porque crente tem muitos por aí. Crente e cristão é diferente. Quase todo mundo crê em Deus, amados. É muito difícil você encontrar uma pessoa que não crê em Deus. De alguma forma ele crê em Deus. É por isso que o próprio Jesus, lá em João 14, ele diz assim: crede em Deus e credes também em mim. Ou seja, você precisa crer em Deus e precisa crer também em Jesus Cristo. E aqui ele está dizendo que aonde tiver um cristão é para ser testemunha dele. Não é para você testemunhar de você mesmo, mas é para testemunhar de Jesus. Sabe, amados, as pequenas coisas que têm acontecido na sua vida, você pode testemunhar onde você andar. Aleluia. Ou você não crê que aconteceu de fato na sua vida? Quantos crê aqui que você é salvo? Você confessa a salvação onde você andar? Você já foi confrontado alguma vez? Alguém já duvidou de você que você é salvo? E você permanece firme? Sabe, amados, onde você estiver, você não precisa arrotar isso como uma arrogância, mas você pode expressar para alguém a sua alegria, a sua paz de hoje você está de bem com Deus. Porque em Romanos capítulo 5, versículo 1 diz que fomos justificados, e porque nós fomos justificados, hoje nós temos paz com Deus. A paz com Deus, amados, não é uma paz que o mundo dá, não é estar tudo tranquilo, não importa o que está acontecendo, mas você está em paz. As pessoas olharem para você e dizem assim: Geoff, você não está se abalando não, é? Você diz: não, porque eu tenho a paz de Deus comigo. Eu sei quem é que cuida de mim, eu sei a quem eu entreguei a minha vida é dele. E aí você tem paz com Deus, você não está desassossegado, você não está inquieto, você não está preocupado com o dia de amanhã, porque Deus já disse que amanhã Ele já esteve lá. Amém? Isso, amados, é ou não é um testemunho de Jesus? Você abrir a sua boca e dizer: rapaz, eu tinha uma enfermidade, mas um dia eu descobri que Jesus já tinha levado. E a partir daquele dia eu não quis mais, e hoje eu sou curado.
Alguém vai dizer, como assim? Você diz, eu não sei, só sei que foi assim, né? Quem conhece essa fala, né? Não precisa você entender nos mínimos detalhes, amados. A fé, tem horas que não dá para você explicar. Você diz, eu não sei, eu só sei que antes eu tinha, hoje não tenho mais. Nós podemos ver, amados, muitos exemplos. Quando Jesus estava aqui na terra e operando milagres através em corpo físico, né? Ele estava aqui ainda. E nós vemos sempre que as pessoas, elas manifestavam. Teve um camarada mesmo que começaram a indagar ele. Por como foi que aquilo tinha acontecido? Eu não sei, só sei que um homem me curou. Sabe, amados, é você essa convicção. Um dia desse eu estava conversando ali com alguém e a pessoa estava questionando sobre essa questão da fé, sobre essa questão dos milagres, das curas. E eu disse, eu testemunho de Jesus na minha vida, de uma cura, de um milagre. Eu tinha uma enfermidade, mas alguém me ofereceu. Alguém testemunhou de Jesus para mim. Eu disse, eu quero isso aí também. É de graça? É. Eu vou receber. E eu fui, amados, eu recebi cura divina. Isso já faz mais de 15 anos. E um dia eu estava conversando com a senhora, ela disse, mais uma coisa eu vou lhe dizer. Todo mundo que já teve cálculo renal um dia vai ter de novo. Digo, eu não. Jesus me curou, foi por completo. Ele não fez um serviço pela metade. E isso, amado, eu tenho que testemunhar crendo, todo dia. Todo dia. Pessoas vão chegar e vão duvidar. Vão trazer esses dados, né, que diz que quem teve esse diagnóstico, que quem teve um dia vai voltar a ter de novo. Mas não, eu confesso todos os dias. Então, que o abrir da sua boca seja para testemunhar. Quem aqui já experimentou algo de Deus? Amém? Então, você pode testemunhar pela fé, mesmo que às vezes você ainda não esteja vendo. Amado, Jesus orou por um camarada leproso, ele disse, vão apresentar-se ao sacerdote. Eles ainda estavam com a lepra, mas eles creram e foram. E enquanto eles estavam indo, eles foram curados. Amém? Então Jesus queria que eles fossem testemunhar dele, amém? Tem alguns textos nos evangelhos de Jesus que às vezes eu me questionava, porque ele curava, ele dizia, mas não conte para ninguém. Mas quantos já perceberam que nenhum daqueles conseguiram ficar calado? E não tinha jeito, os camaradas eles celebravam, uns dançavam, faziam de tudo, mas Jesus dizia, e naquele contexto ali não é que Jesus não quisesse que eles testemunhassem de Jesus, é que Jesus queria ser reconhecido, né, pelas autoridades e veio um cego. Nós conhecemos a história de um cego gritando atrás de Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Eles estavam atrás. Uma mulher que ouviu falar de Jesus e ela falava consigo mesmo que se tocasse nele, seria curado. Uns camaradas descobrem que Jesus está numa casa pregando e eles pegam um cara lá numa cama, vem com ele, chega a multidão, já encheu aquela casa e eles destelham o telado. Se fosse aqui ia ser meio complicado, né, com a laje. Mas eles iam arrumar um meio e acham um jeito de botar esse camarada aqui dentro. Por quê? Porque eles estavam crendo. Agora, o que me chama a atenção nisso? Por que eles sabiam? Porque alguém falava. Porque alguém testemunhava. Ei, chegou o tempo de testemunharmos de Jesus. E de repente as pessoas começaram a ir. Ei, para onde é que tu está indo? Ah, que dia é o culto da sua igreja? Me leva para eu conhecer a palavra. Não é a questão da igreja aqui, amém, amados? Mas é você revelar Jesus. E muitas vezes acontecer, aonde você estiver, você diz, eu tenho aqui autoridade para orar sobre você e libertar disso aí. Tem, eu não sabia. E você fazer. Mas também você convidar as pessoas para ter acesso àquilo que você teve. Ou você quer ser egoísta? Só para você? Não podemos viver isso, amados. E chega uma hora que parece ser meio estranho você dizer que crê na salvação eterna, sabendo que as pessoas que não aceitarem Jesus, a palavra de Deus já disse, e eu creio na palavra, que aqueles que morrerem sem Cristo vão parar no inferno. Não preciso de arrodeio para falar isso, porque a palavra não tem arrodeio. Está bem claro, Jesus disse que aqueles que creem em mim e forem batizados serão salvos. E os que não crerem já estão condenados. Isso é uma verdade. Foi Jesus que falou e ponto final. Agora eu pergunto, se eu creio que o meu vizinho, se ele morrer sem Jesus, vai parar no inferno, e eu não falo de Jesus para ele, e eu não testemunho de Jesus para ele, será que de fato eu estou crendo na salvação?
Será que eu estou amando essas pessoas? Será que nós estamos querendo testemunhar de Jesus? Ou nós queremos apenas para nós, guardar para nós e não revelar isso para ninguém? Qual o restaurante aqui que você mais gosta de comer aqui em Senhor do Bonfim? Macaxeira. Alguém? Tem mais algum aí? Não estou fazendo propaganda não. Mas, amados, se eu fui num restaurante ali, por exemplo, ou de casa, né? Eu gosto da comida dele. Se alguém me perguntar e eu ver alguém que está precisando de ir para um restaurante, tudo que eu vou querer é dizer, olha, vai para tal lugar, vá no Macaxeira, vá no ou de casa. Enfim, outros restaurantes que tem aí, Apetite, um bocado deles que tem aí, né? Você vai indicar ou não vai quando você conhece uma qualidade, uma referência? Então, Jesus tem que ser referência na nossa vida, amados. E da gente indicar às pessoas, ei, há um caminho, há uma salvação, olhe para mim. Nós precisamos pedir para as pessoas olhar para nós, amados. Elas olharem e ver que verdadeiramente você está em Cristo Jesus. Amém? E aqui nós vemos Jesus dizendo, sejam minhas testemunhas em toda a parte. Gálatas capítulo 2 e versículo 21. Gálatas capítulo 2 e versículo 21. É muito bom, amados, nós falarmos sobre o que nós vivemos aqui na igreja, mas nós precisamos testemunhar disso lá também fora, para as pessoas que nós temos contato, é no seu trabalho, sabe, é na sua escola, seja onde for, aonde você for, você pode estar falando do amor de Deus. Eu creio que você não foi forçado a entregar a sua vida para Jesus. Você entregou a sua vida para Jesus, por quê? Porque você reconheceu o amor de tal maneira. Deus nos amou de tal maneira que deu, e você se constrangeu com esse amor a ponto de entregar a sua vida para Jesus. Se você entregou a sua vida para Jesus, amado, essa vida não nos pertence mais. Tudo é dele. Amém? Gálatas 2:21 diz assim: não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Esse versículo aqui, amados, é um versículo muito importante para que a gente entenda ele. Ele está dizendo assim, ó, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. O que é isso? É que a gente também tem muitas oportunidades, não só dos milagres que acontecem na nossa vida, mas quantos creem que viveu um milagre? Amém? Então, mas nós precisamos entender, nós precisamos gerar gratidão no meu coração. Eu olho para todos os lados, para todas as coisas que eu penso, eu me lembro a Deus. Por quê? Todas essas coisas hoje eu tenho porque o Senhor, a graça do Senhor me alcançou. E foi tudo de graça, tudo o que eu consegui foi de graça, não é um mérito meu. Você não foi salvo porque você é bonzinho, não. Tem pessoas que olham para a gente e pensam que você é santo porque você se santificou. Não. É porque Jesus foi que pagou o preço por nós. Nós temos que testemunhar, não é pelo mérito meu, porque aqui quando Paulo está falando assim, se é pelo seu mérito, ou seja, pela lei, porque a lei diz, era se você fizer. E a graça é se crer. Então o que é que nós precisamos? É crer. Antes era se fizesse, agora é se crer. Mas eu não preciso fazer mais nada, porque você crê, nós fazemos. E uma das coisas que nós devemos fazer é abrir a nossa boca e testemunhar de Jesus. Amém? E aqui ele está dizendo, eu não aniquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Jesus manifestou para nós. Vamos abrir lá em João, capítulo de número 15. João, Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 7. A proposta de nós anunciarmos Jesus através da nossa vida, através de tudo aquilo que nós somos, daquilo que nós podemos, é para que pessoas sejam alcançadas
para Jesus, pessoas sejam atraídas. Como eu falei, citei aqui, amados, um restaurante. Você acha que você vai convencer alguém a ir a um restaurante dizendo que a comida é ruim? Ou você sair do restaurante fazendo uma cara feia da comida que você comeu? Sabe, amados, a vida cristã nós temos que estar expressando essa alegria dentro de nós, essa paz. A nossa vida, a forma como nós falamos, como nós nos comportamos, estar dizendo, estar revelando, exteriorizando aquilo que já está aqui dentro. Amém? Veja o capítulo 15, versículo 7. Jesus disse assim, ó: se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Agora o versículo de número 8. Antes eu falei que uma função também de testemunhar de Jesus é para que as pessoas sejam atraídas. Mas a outra parte é para que o nome do Senhor, o nome de Deus, seja glorificado. Versículo 8 ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. O fato, amados, Jesus disse: se estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em você. O que é que Jesus está dizendo? Primeiro, que as palavras de Jesus estando em nós para nossa vida, mas também que o que sair da nossa boca seja as próprias palavras de Cristo. As palavras que venham a sair da nossa boca, venham a ser essas. E aí, como nós estamos falando hoje à noite de oração, ele diz assim: se estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes. O que é que Jesus está dizendo? Que se as palavras dele estiverem em nós, e a gente pedir tudo o que quiser, como? Da forma que eu quero? Não, segundo as palavras dele. Porque é muito comum, às vezes, a gente pedir segundo a nossa vontade, né? E a palavra do Senhor nos diz que a gente pede e não recebe porque pedimos mal. E Jesus está nos instruindo, dizendo: há uma forma de pedir. Esteja em mim e deixe as minhas palavras estarem em vós também, porque aí quando você abrir a sua boca, você vai pedir aquilo que está segundo a minha palavra. E aí ele está dizendo que se a gente fizer assim, nós vamos ter tudo, vai ser feito tudo o que nós pedir. E nisso o nome do Pai será glorificado e daremos muitos frutos e assim seremos discípulos dele. Então, amados, precisamos entender essas coisas. E quando nós lemos a palavra do Senhor lá em João, capítulo 14, e verso 1, ele diz que tudo se fez através dele. Então, quando nós entendemos isso, amados, nós entendemos que a nossa vida, tudo que nós temos, tudo que nós hoje está disponível para nós, foi feito por meio dele. E nisso, você vai gerando cada vez mais gratidão. Eu estava assistindo uma mensagem essa semana e algo foi muito forte. E o camarada falando sobre dízimos. E ele falando na igreja, algo que ele falou muito importante. Ele diz assim, ele disse: aqui tem muitos aqui que não precisam dizimar. E aquilo impactou, me chocou. Porque ele olhou para a igreja e diz: aqui tem muita gente que não precisa dizimar. Por quê? Ele disse: porque você está jogando seu dinheiro fora. Porque até hoje você nunca reconheceu que o que chegou na sua mão foi através de Deus. O que chegou você acha que é mérito seu. E aquele que acha que é mérito seu, você não deveria estar fazendo para Deus. Porque você nunca vai achar que está devolvendo a Deus. Você acha que está pagando a Deus, que está comprando alguma coisa. Então, mas veja como é interessante. Quando nós entendemos que tudo que nós temos foi Deus que criou, foi Deus que nos deu, gratidão começa a ser gerada em nosso coração. Amém? 1 Coríntios, capítulo 6, verso 20. Estou quase encerrando. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de número 20. O apóstolo Paulo escrevendo, ele diz assim, ó: porque fostes comprados por bom preço. Aleluia. Porque fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus
no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Quantos entenderam isso? O apóstolo Paulo está dizendo aqui que nós fomos comprados, amados, por um bom preço. O nosso preço, o preço que nós fomos comprados foi um alto preço. E para isso nós devemos glorificar a Deus, não só no espírito, mas também no vosso corpo. Porque tanto o espírito como o corpo pertence a Deus. Veja, amados, que maravilha que nós estamos aqui entendendo algo, que não é só o seu espírito que foi comprado, mas também o nosso corpo. Inclusive hoje, tudo o que nós fazemos é para glorificar o nome do Senhor. Até as nossas atitudes, aquilo que nós fazemos hoje, a gente tem que fazer para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Glória a Deus. Tudo foi feito por meio dele e para ele. João capítulo 1, versículo número 3, diz: todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo de número 10 diz: estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Verso 11 diz: veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então veja, amados, que Jesus, ele criou todas as coisas, ele veio estar no meio da criação, e a criação não reconhece ele. Será que isso está acontecendo ainda hoje? Ainda hoje, amados, mas o que me chama a atenção aqui é que a criação, que ainda não teve o contato com ele, é até normal eles não conhecer. Mas nós devemos reconhecer Jesus em todas as áreas da nossa vida. Nós precisamos olhar mais para Jesus e reconhecer Ele em nossa vida. Adorar o Criador e não a criação. Hoje as pessoas, elas adoram coisas. As pessoas hoje, elas se apegam a coisas. Elas têm apegos a coisas, ao invés de ter apego a Deus. Colocam coisas diante, primeiro do que o Senhor. Sabe, mas a cada dia que passa, eu entendo mais sobre essa questão, porque se a nossa vida é dele, se nós entregamos a nossa vida para ele, ele tem que estar sempre em primeiro plano. Ah, pastor, então quer dizer que agora eu não faço mais? Não, você vai fazer, só que todas as coisas que você for fazer, você coloca Deus em primeiro lugar. Tem gente que diz que Deus está no comando, que Deus está no controle. De quê? Da televisão? Porque da vida nossa às vezes não é, porque a gente faz um monte de coisa sem antes consultar o Senhor. A gente faz um monte de coisa com o nosso corpo, com a nossa vida, com o nosso tempo, com as nossas coisas, sem antes consultar o Senhor, sim ou não? Então, amados, eu creio que o Espírito Santo está nos chamando para que cada vez mais a gente venha honrar o Senhor com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, sabe, uma vida dedicada a Deus, reconhecendo Deus em todas as coisas. Amém? E para encerrar essa mensagem de hoje, mais um texto que vai falar sobre isso, que tudo é para Ele, por meio dEle. Romanos capítulo 11, versículo de número 33. Romanos capítulo 11 e versículo de número 33. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vem escrevendo algumas coisas aqui, depois ele, é como se ele tivesse assim uma revelação, e ele começa a falar da grandeza do Senhor. Ele diz: ó profundidade das riquezas, 11:33, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Glória
pois, a Ele eternamente. Esse texto ele é muito profundo, amados, porque Paulo começa aqui escrevendo. Paulo foi um camarada que ele teve muita revelação de Cristo, muita revelação das coisas de Deus, mas aqui ele começa a ter, sabe, uma revelação no Espírito. Ele diz, profundidade das riquezas. Quantos aqui querem riquezas? É em Deus que nós encontramos, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Ele diz, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Paulo está dizendo, quem foi que por acaso possa ter dado alguma instrução a Deus para ele fazer alguma coisa? Ele diz, quem foi o seu conselheiro? Você acha que as coisas que foram criadas, quem foi que pôde contribuir para criar alguma coisa? Ninguém. Tudo foi ele. Ninguém pôde colaborar em nada para com Deus. Foi tudo ele que criou. Ele diz, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro? Quem foi que deu alguma coisa primeiro a Deus? Ninguém. Para ser restituído. Ou seja, tudo o que nós temos, nós devemos reconhecer que foi Deus que nos deu. Porque aqui ele vai dizer, porque dele e por ele e para ele. Porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Não seria diferente a minha e a sua vida, amados. Nessa noite eu quero convidar você a avivar isso que está dentro de você, essa consciência, a presença gloriosa do nosso Deus na sua vida, saber que tudo o que você tem hoje, foi o Senhor que conquistou para nós. Você só é o que é hoje, porque Deus concedeu isso a você. Você está respirando agora, porque o próprio Senhor está disponibilizando o fôlego de vida, para que nós possamos nos continuar de pé, continuar firmes. Sabe, amados, o Senhor vem todos os dias com a provisão para as nossas vidas. Ele diz na sua palavra que nós não devemos estar ou andar ansioso com o que comer, com o que vestir, porque Ele cuida dessas coisas. Ele diz, buscai primeiro o meu reino e a minha justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus quer, amados, que nós andemos o tempo todo glorificando a Ele em tudo, não por tudo, amém? Entende isso? É glorificando em tudo. Se chegou alguma coisa que não é de Deus na sua vida, você não precisa glorificar Deus por isso, porque nisso Ele não é glorificado. O que seria isso, pastor? Uma falta, por exemplo. Você não vai dizer graças a Deus por essa falta, mas na falta você glorifica a Deus. Diz, Pai, muito obrigado, porque eu não reconheço essa falta. Essa falta não vem do Senhor, e eu sei que o Senhor é o meu provedor. Em tudo, amados, glorificando a Deus, dando glória a Deus, dando graças a Deus. E como é que isso vai acontecer? Começa por uma coisa, você reconhecendo Deus em todas as áreas da sua vida. Naquilo que você reconhece que foi você mesmo. Se você passa num concurso hoje e acha que foi mérito seu apenas, você estudou, de fato, amados, nós não estamos aqui querendo que você negligencie com as coisas, você faz, mas quem te deu a capacidade de estudar? Quem te deu a inteligência? Quem te deu a sabedoria? Quem te deu o fôlego de vida? Quem te deu o vigor para que você continue andando? Quem te deu a saúde? Quem te proporcionou todas as coisas para que você fizesse isso? Então, quando você entende isso, o que vai gerar no seu coração? Gratidão. E só glorifica a Deus. Graça vem de gratidão. E só dá graças a Deus aquele que tem gratidão no seu coração. Que nós venhamos, amados, pelo menos em graça, estar todos os dias agradecendo a Deus por tudo aquilo que Ele fez por nós. Nós cantamos um louvor aqui no instante, né? O que posso te dar? Dê graças a Deus. Porque nada do que nós podemos fazer a Deus, Deus diz, olha, eu vou te dar tudo, eu vou te encher de amor, eu vou prover todas as coisas. O que eu quero de você? Gratidão. O que eu quero de você? Uma boca que glorifica o meu nome. O que eu quero de você é que você renda as suas mãos para o alto e dê graças a Deus por tudo aquilo que eu tenho feito na sua vida, por tudo aquilo que eu sou, por tudo aquilo que eu vou fazer. Nós podemos, sabe, amado, antecipar as coisas, rendendo graças já hoje. Você quer um futuro brilhante? Você quer um futuro glorioso? Comece a glorificar ao Senhor hoje, rendendo graças a Ele. Amém? Glória a Deus. Então, amados,
nós vamos cada vez mais nos colocar diante do Senhor com essa consciência de que tudo provém dEle. Tudo provém dEle. Sabe, amados, tem hora que eu fico tão constrangido com esse amor. Porque assim, hoje é comum, né, que a gente vai visitar alguém, a gente quer levar alguma coisa, chega lá a pessoa quer nos retribuir, né, dona Dita? E é muito maravilhoso isso. E Deus, amados, Ele nos deu tudo. E a gente procura o que dá a Deus, o que agradar a Deus. E nada, amados, do que nós possamos dar fisicamente, materialmente falando, vai ser superior àquilo que Deus fez por nós. Só que Deus está dizendo, receba de graça e me renda a graça. Aleluia. Eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Porque não é um espirro que vai determinar o que eu sou. É a sua palavra. Eu sou sarado e curado em nome de Jesus. Amém? Então, nessa noite nós vamos orar. Quero convidar você para ficar de pé. Nós vamos ter um momento de oração. E aproveita, amados, nessa noite para agradecer a Deus. Vamos render gratidão ao nosso Pai, ao nosso Deus. Você está aqui hoje. Vivemos um tempo em que pessoas enfrentaram algumas dificuldades. Pessoas, eu sei que no histórico geral, né, da humanidade, muitas pessoas perderam pessoas queridas da sua família. Pessoas tiveram prejuízos nos seus trabalhos. Pessoas, sabe, passaram por situações difíceis. Mas se você também passou, eu sei que todo mundo de alguma forma se sentiu meio que acuado em alguns momentos, mas, amados, nós não estamos aqui para dizer como é que as coisas estão. Nós estamos aqui para determinar e dizer como elas vão ficar. Amém? Porque quando nós oramos, como o próprio Cristo falou, se estivermos nele e as palavras dele em nós, tudo o que nós pedir vai ser feito. Amém? Então que nessa noite a nossa oração seja tudo baseado na palavra do Senhor.